Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer esse risco, tá? Gente, esse risco ele não é meu, tá bom? Ele é do professor Jairo, ele me autorizou a pintar, a gravar, a colocar no canal e tal. Então, esse risco, ele é dele, tá, pessoal? Ele vem da apostila e ele também tem essa aula no canal dele, tá? Pintando com alegria, tá certo? Professor Jairo. Ele dá aulas para iniciante, como o canal também aqui é aula para iniciante, tá certo? Eu vim fazendo o fundo aqui com verde maçã, tá? Eu tô usando aqui um pincel 12, ele é um pincel do cabo amarelo, tá? E eu vim fazendo aqui o fundo, certo? E eu vou fazer agora as folhas, tá? Sempre começo tudo que está por trás. Não é uma regra, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então, eu peguei o verde pinheiro e a cor mostarda, certo? Mas pode ser o siena natural, fumê, porque eu não tenho siena mais, acabou, tá? Aí, eu resolvi trazer o mostarda, certo? Mas pode ser também somente com o verde pinheiro e o branco, gente. Vai da criatividade de vocês, né? Se você quer uma cor diferente, aí você pode acrescentar uma nova cor, tá? Pode ser o amarelo também, tons de amarelo também dá certo, ok? Pode trocar também o verde pinheiro pelo verde oliva, verde pinheiro pelo verde musgo, verde pinheiro pelo verde... Esqueci agora o nome, gente. Verde sépia, na verdade, tá? Então, vocês podem modificar as cores, tá? E vou iluminar com branco, mas vocês podem iluminar com o azul, o amarelo bebê ou a cor marfim, tá certo? Ele vai modificar, claro, né? Mas vocês podem utilizar outra tonalidade, tá? Se você não gosta de trabalhar com branco, certo? Tem outras videoaulas aqui no canal ensinando a pintar folhas, tá, pessoal? De cores diferentes, tá? Fiz aqui a outra parte das folhas, né? Que é a mesma coisa. E eu venho aqui com o rosa escuro. O rosa escuro não, esse é o pink. Se você quer ela mais escura, você pode vir com rosa escuro ou também trazendo o púrpura, tá? Eu venho até quase lá em cima, tá vendo, ó? E agora eu venho com o rosa bebê, que vocês podem substituir também pelo tutti-frutti, rostinho de boneca, pelo... um tom de rosa clarinho, tá? Pode ser também o rosa chá, enfim, gente, uma cor mais clara que o pink, tá? Que o rosa escuro, por exemplo, tá bom? Pode ser sempre a luz, ela está representada por cores claras, tá? A sombra sempre representada por cor escura. A luz, ela sempre vai estar em cima. Sombra sempre vai estar por trás, tá? Ou atrás, enfim. Aqui eu venho com pink em volta do copinho e puxando para as pétalas, certo? Venho aqui, ó, trabalhando por trás da pétala, tá vendo? Até a metade, tiro o excesso e venho com o rosa bebê na ponta da pétala e venho mesclando com a minha cor pink, sempre tirando o excesso no paninho, limpando o pincel, tá?
para que a sua tinta ela não fique em excesso e sempre formando esse degradê do mais claro para o mais escuro, certo? Então, sempre na ponta da pétala vai ter luz. Luz é a nossa cor mais clara. O que eu vejo, né, de errado, porque vocês invertem a posição das cores e daí não dá certo. Acaba trabalhando certinho o preenchimento, porém vai invertendo, né, a cor escura na ponta e a cor clara na sombra. Então, aí acaba errando por conta disso, dessa inversão de papéis. Se você seguir a regrinha que eu tô fazendo aqui, independente da cor que você esteja utilizando, se é azul, se é vermelho, se é verde, se é laranja, se é amarelo, vocês vai pegar as cores que vocês têm, vai colocar com vocês e vai observar. O que é mais claro é luz e o que é mais escuro eu utilizo como sombra, tá? Por exemplo, se eu for pintar de amarelo, eu vou utilizar o amarelo ouro, por exemplo, né? E o cerâmica ou o caramelo. Então, o amarelo ouro é o que? A nossa luz. E o cerâmica ou caramelo é a nossa sombra. Então, vocês vão repetindo o mesmo processo. Se vocês forem utilizar vermelho, por exemplo, o vermelho tomate, né? Que é o mais utilizado. O vermelho tomate é a nossa luz. E o vinho é a nossa sombra. Para iluminar, não utiliza branco, utiliza o vermelho fluorescente e espera secar totalmente e utiliza o vermelho vivo, tá? Ou o vermelho fogo, certo? E aqui eu vou fazendo nossa sombra também, tá? Nessas pétalas aqui estão representadas de um lado e do outro, ó, certo? Venho fazendo a sombra aqui também. Depois eu venho com o rosa bebê, certo? Preenchendo a volta do copinho, só que eu vou puxando, observe que ele é tipo, a parte do copinho, ele é tipo um U, né? Mas, se preste atenção que eu faço a volta e eu vou esfumar para cima, para que não fique somente aquela volta em U marcado, tá? Isso também é importante a gente prestar atenção, tá? Fazer a parte certa, né, do contorno aqui, tá vendo, ó? Só que eu vou puxando essa tinta para cima, tá? Porque se eu deixar parada, ela vai ficar aquele formato do pincel em U. E eu não quero isso. Eu quero minha pintura suave, tá? Com cores mescladas. Então, eu preciso puxar essa tinta para cima. Pouca tinta, sempre mesclando uma cor na outra. Se por acaso exceder um pouquinho o excesso, volta com a cor mais escura, porque aí você consegue contrastar, certo? Eu peguei aqui um pincel número 8, tá? E vou fazer a parte de cima, que é a parte da boquinha da rosa, né? Digamos assim. E vou tirando o excesso. Movimento circular e faço de um lado, marquei aqui, tira o excesso do branco que tá no seu pincel, no paninho, e vem trabalhando só com essa que está aqui no tecido, certo? É importante, gente, trabalhar com cores claras. É evidente que o risco, ele aparece, tá? Ele aparece. Quando seca, eu gosto sempre de retocar. Eu tenho sempre esse cuidado em retocar. Mas se você não quer retocar, não é uma regra, tá? É a minha preferência de retocar para me esconder o risco. Eu sempre risco clarinho, né? E quando eu vou preencher, fica mais fácil de esconder o risco, tá? Então, o branco a gente utiliza sempre aonde eu coloquei a cor mais clara, onde eu coloquei o rosa bebê, tá? E eu vou fazer da ponta da pétala e vou puxando para dentro. Ah, excedi um pouco, foi muito branco, ficou em excesso. O que é que eu faço? Pego um pouquinho do púrpura, não, do pink, com o meu pincel limpo, sem branco, sem nada, e venho novamente, pouca tinta, porque o nosso tecido já tá preenchido, então não precisa de muita, tá? Pouca tinta, e venho mesclando as cores novamente, para que ele tenha aquele contraste e não fique com excesso do branco. Então, isso faz toda a diferença. Normalmente, eu faço isso após a secagem, porque quando o branco seca, ele some um pouquinho.
Então, eu faço o retoque após a secagem, umas 4, 5 horas, depois eu vou e retoco, tá? Dependendo do clima da sua cidade, se tiver muito sol, então até menos, né? Então, vai depender, tá? E aqui a gente vem, ó, faz a volta, mas eu vou subindo com essa tinta aqui, ó, tá? Tirando o excesso, tá certo? E olha só, o resultado final, depois de seco, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o retoque e o acabamento, ok? Se eu achar necessário, eu ver que tá aparecendo risco, eu venho retocando, né? Eu venho com branco novamente. Se eu achar que tá legal, tá bom, não precisa retocar, não precisa, tá? Não faço mais nada, certo? Mas aqui eu vi que o risco tá aparecendo, então eu resolvi voltar novamente, tá? Esse tecido é um percal, tá? Independente se você fizer no Oxford, na sacaria, aí você vai vendo como é que você vai se adaptar aí no seu tecido, né? Se você riscou mais forte, não risca, gente, de caneta, pelo amor de Deus. Caneta não cobre por nada nesse mundo. Ou risca com lápis 6B, ou risca com carbono, tá? Tenta deixar clarinho, né, o risco, para que você consiga cobrir melhor. Se você tem dificuldade na visão e tem que riscar mais forte para poder enxergar o risco, tem um pouquinho de paciência, porque é normal, tá? O risco aparecer, não é errado, tá? Mas são truques que a gente utiliza que é para esconder o risco, né? Riscar clarinho, vir novamente retocando, certo? Utilizar o lápis 6B, por exemplo, né? Mas sempre deixando o risco clarinho. Não adianta você utilizar o lápis 6B e deixar o risco bem forte, porque não vai cobrir, tá? Não vai cobrir. Então, tem que ser clarinho mesmo. Aqui na parte de dentro eu resolvi fazer umas pétalas, né? Mas se você não quiser também não precisa, tá? Pode deixar assim. Ah, sou iniciante, eu quero deixar assim. Então, pode deixar sem as pétalas de dentro, tá? Ó, peguei aqui um pouquinho mais do rosa, do pink, né? Pra mim fazer um pouquinho de sombra nas pétalas, certo? Mas também não é necessário, tá? Se você achou que ficou legal, pode deixar do jeito que está, certo? São gostos, tá, pessoal? Gosto não se discute, certo? Cada um tem o seu e eu vou fazendo aqui do jeito que eu sei fazer. Eu vou fazer as pétalas de dentro, mas não é necessário. Se você não quiser fazer, não precisa fazer, tá? Faz só as sementinhas, né? E tá tudo certo, tá? Para fazer o acabamento das laterais, eu optei por fazer florzinhas também e galhos, né? Porque deixa o seu risco maior, chama mais atenção, tá? Aqui eu peguei o pink para retocar novamente aqui, ó. Certo? Eu vim com o verde pinheiro, tá? Pra fazer os galhos. Aqui eu vou fazer botões, né? Somente com o pink, certo? E o próprio pincel, sem risco. Ok? Isso aumenta mais ainda o seu risco, tá? Venho com o verde pinheiro. E faço aqui o acabamento, né? Para um lado, para o outro, ó. E depois eu faço uma folhinha aqui, ó, certo? Ó, como se fosse uma sépola, né? A gente vai fechar nosso botão da flor. Super fácil, tá, pessoal? Com o próprio pincel a gente consegue fazer. Precisa nem riscar. E depois a gente faz os galhos. Olha só, o acabamento fica a critério de vocês, tá? Com galhos, com florzinhas, certo? Fica a critério de vocês. Tô usando o próprio verde pinheiro para fazer os galhos.
ok? E o branco pra fazer as florzinhas. Eu peguei aqui um pincel número 4, tá? Mas pode ser o pincel número 6, certo? E vim fazendo aqui o acabamento. Bem simples, tá, pessoal? Não tem dificuldade. E o risco vocês encontram lá na página do professor Jairo, tá? Vocês encontram esse risco por lá, certo? Ou ele vende apostila também, tá, pessoal? Um preço bem acessível. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Isso é muito importante. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Se você gostou, deixa o seu comentário, tá? É muito importante saber. Estou sumida porque eu tava fazendo muita coisa, mas estou de volta, né? Aos poucos estou voltando.